Mais de 600 mil metros quadrados que eu acompanhei, né? Por exemplo, se você faz uma ficha de verificação no papel e passa a limpo no relatório no computador, você tem um retrabalho aí gigante se você pensar que na obra tem mais de 7 mil folhas só de verificação de serviço, né? Acho que quem nunca usou no WhatsApp na obra, mas eu acredito que o WhatsApp acaba sendo bastante falho quando você tem 10 itens para resolver, né? Tudo isso fica muito bagunçado, né? Quando você não tem dados, né? Você vai discutir, ao invés de discutir dados, X vezes aconteceu isso, 12 vezes, você vai dizer, acontece muito aquilo, acontece pouco isso. Então, você tem número, acabou, e a gente sempre conversa, né, com muita consultora, e a gente vê, né, que problemas se repetem com muita frequência. A gente conseguiu mapear 6 deles, e você acaba não fazendo de forma interessante porque você não tem tempo para inspecionar direito. Controlar a qualidade e os prazos é uma das maiores habilidades de um consultor de sucesso, resultando no controle dos custos e a obtenção de lucratividade. Isso porque, né, não adianta você só ter um projeto muito bem feito, um terreno muito bem escolhido, mas também você tem que ter um controle das inspeções, né? Então você tem que verificar todo o serviço de forma excelente para que o seu produto final tenha uma qualidade esperada pelo seu cliente. E fazendo as gestões dos processos em campo vai fazer com que você tenha essa lucratividade desejada. E por isso que a gente desenvolveu uma ferramenta para acompanhar todas as etapas desse processo. Então você vai conseguir agora fazer todas as inspeções da sua obra e fazer um acompanhamento de todo o serviço para ter uma lucratividade desejada na sua obra. Eu sou engenheiro civil e me formei em 2012. Durante a faculdade, eu comecei a estagiar em obra, né? E vi que existia uma funcionalidade específica de qualidade, que são as fichas de verificação de serviço. A maioria, eu acho, do Brasil utiliza esse termo FVS. E eu não sabia, quando eu comecei a estagiar, eu não sabia nada de engenharia. Então, na época, o engenheiro da minha obra falou para eu olhar os procedimentos de qualidade. Então, ele estava até de férias na época e não podia me acompanhar dia a dia. Então, eu fiquei lendo os procedimentos, né, entender aquilo e eu achei aquilo ali muito bacana. Comecei a fazer, né, quando estagiário, comecei a fazer as fichas e vi que aquilo ali era ouro puro, né, porque eu tinha a obra detalhada ali no dia a dia. Só que com o tempo eu percebi que aquelas fichas ficavam lá armazenadas em um local separado, né? Então ficava dentro do escritório de engenharia de uma forma que era difícil você acessar, né? Então eu comecei a fazer relatórios no meu computador, né? Fazia relatório de cada uma das fichas e dava um imenso trabalho. E depois de um tempo eu comecei a fazer na minha agenda e passava a limpo quando dava, né? Então fui vendo que um sistema da qualidade separado, né, não dava muito sentido. E aí a paixão pela ferramenta, né, de controle surgiu daí, em 2013, né, a gente desenvolveu o Stent. Mas muito antes disso, a minha paixão, né, de obra partiu da empresa do meu pai e do meu tio, que tem 41 anos de mercado esse ano. E eu acompanhei a obra desde o começo, né? Então eu tenho um acompanhamento de como é feita uma obra pequena, uma obra média, uma obra grande, desde pequeno, né? Então acabou que eu fazia todas essas idas às obras com meu pai e acabei pegando essa paixão. E hoje, depois de, acho que já tentou contar aqui, mas deu mais de 600 mil metros quadrados que eu acompanhei, né? Desde projeto, desde acompanhamento do produto em obra, né? Então é bastante. Se você pensar, são vários prédios que eu acompanhei desde, sei lá, 14 anos eu estava na obra. E quais os pontos, né, que a gente tenta evitar fazendo uma inspeção bem feita e bem documentada, né? Eu acho que o principal de todos eles é o retrabalho, que a gente vai acabar reduzindo tanto o que o prestador de serviço, né, ou o funcionário vai fazer em campo, como também o retrabalho de quem faz o material. Então, por exemplo, se você faz uma ficha de verificação no papel e passa a limpo no relatório no computador, você tem um retrabalho aí gigante se você pensar que na obra tem mais de 7 mil folhas só de verificação de serviços, né? E acaba gerando um resultado abaixo do previsto se você olhar o que o pessoal de campo faz, né? Então, se você tem lá o dia a dia, né, o acompanhamento dos serviços, em pé, pertinho, você vai conseguir ter um resultado melhor do que o esperado. Então, você vai ter, né, uma informação de que foi mal feito depois de muito tempo, se você não tiver esse controle. Aí você fazendo esse controle, você vai ter lá toda semana, né, um resultado real do que aconteceu, tanto na parte financeira como na parte de produtividade. Dentro disso, né, você conseguindo apontar os erros na verificação, já é muito mais prático você enviar, né, por próprio sistema uma solicitação para outra pessoa.
diferente de você ter que notificar no WhatsApp, né? Então, acho que quem nunca usou no WhatsApp na obra, mas eu acredito que o WhatsApp acaba sendo bastante falho quando você tem 10 itens para resolver, né? Então, você vai estar lá 20 pessoas num grupo e 10 itens lá para você responder, cada um vai tomar conta de um, né? Acaba que é impossível você gerenciar isso. Então acaba faltando tempo para inspecionar. Se você não tem esse dia a dia, né, se não tem isso facilitado para você, você não vai ter tempo de fazer mais inspeções. E aí, quando você tem todo mundo bagunçado no dia a dia, fazendo tudo ao mesmo tempo, você não tem um feedback positivo na obra, né? Então você não tem a equipe de gestão pensando na frente, né, e dando um feedback para o pessoal de operação, o pessoal da operação dando feedback para a qualidade, e a qualidade dando feedback para o escritório. Então tudo isso fica muito bagunçado, né? Quando você não tem dados, né? Você vai discutir, ao invés de discutir dados, X vezes aconteceu isso, 12 vezes, você vai dizer, acontece muito aquilo, acontece pouco isso. Então, você tem número, acabou, né? Então, se eu fiz tantos metros cúbicos, eu tive problemas em dois, né? Existe até um índice, né? Índice de conformidade de processo, que muitos usam, que é para você fazer o quanto de volume ou de área por problema, né? Então, é um indicador muito bacana que com uma ferramenta de controle ela é feita quase que automaticamente. E a gente sempre conversa, né, com muita construtora e a gente vê, né, que problemas se repetem com muita frequência. A gente conseguiu mapear 6 deles e a gente sempre pergunta, né, se a sua empresa ainda sofre com algum desses problemas. E esses 6, né, o retrabalho é o que mais vem à tona, né, então você não conseguir terminar um serviço de forma rápida, né, você tem um resultado abaixo do previsto, você acompanhar aquele serviço e só depois de 2 meses ver que teve algum problema, que nada está de acordo com o prazo, né? E aí isso acaba encontrando com a terceira, né? Que é a informação tardia. Você só vê aquele problema quando ele já está crítico, né? Você não consegue prever esses problemas. E você acaba tendo uma falha na verificação do serviço, né? Esse é o quarto ponto que a gente vê que é muito importante, que você tem lá, né, a verificação mal feita, né? Não é só você não tem um controle, como você também quando faz o controle faz de uma forma pobre, né? Uma forma que não é interessante. E você acaba não fazendo de forma interessante porque você não tem tempo para inspecionar direito, né? Então você fazer as verificações, né? Ir a campo com calma, né? Pegar os itens, ler um a um, não fazer da cabeça, né? Que muita gente ainda faz. E você acaba não dando um feedback nem para o seu escritório para melhorar o processo, nem para o seu funcionário para melhorar a execução, né? Esse sexto item que a gente considera isso bem crítico, que é a falta de um PDCA, né? Então você começa, né? Tem um planejamento, um desenvolvimento, um controle e depois você não tem a ação, né, de melhorar. Então acaba você sendo sempre ali perdido, não tem um plano de ação bem definido. E agora vamos direto na solução, para você ver como, né, executar uma obra de forma interessante sem ter esses 6 problemas que eu acabei de falar. O Stent hoje em dia é utilizado por muitas obras no país inteiro. Então a gente tem mais de 600 usuários mês, né, ativos na ferramenta. E a gente tem tanto obras de construtoras imobiliárias, né, de mercado imobiliário, fazem prédios, fazem loteamentos. Em Alagoas, uma das maiores construtoras, a V2 Construções, usa o Stent há bastante tempo. E a gente controla todos os serviços lá de tanto alvenaria, como concreto, como piso. É utilizado em toda a parte da obra. A gente, além disso, tem algumas empresas que são gerenciadoras de obras, né? No caso da Concremata Engenharia, que é a maior da América Latina, gerencia obras de tudo que é tamanho. Então a gente já fez agência de banco, fazia vistoria de entrega, fazia acompanhamento da obra, como também obras grandes, né? Indústrias, acompanhamento de serviços realmente bastante críticos. Além disso, a gente tem empresas que contratam para um serviço específico. A Imperserve é uma empresa que faz só a parte de impermeabilização. Além dessa, a gente tem prestadores de serviço de forro de gesso, de parede de gesso drywall, né? Todos esses serviços conseguem ser inspecionados e com todo o acompanhamento, né, das inspeções do Stent. Tanto você consegue fazer uma pequena inspeção como uma grande lista de formulários, né? Então acaba sendo bem prático para todos os tipos de obra. Também temos o Stent em obras de empresas de distribuição, né? Empresas que fazem distribuição em cidades, né? Foi o caso da BRK, onde fazia a parte de acompanhamento, né, de dutos no meio da cidade. E hoje uma grande cliente nossa é a Equatorial Energia, que ela tem todo o acompanhamento das obras, né, dela, as obras civis, os acompanhamentos de equipamentos, todos eles feitos através do uso do Stent.
E é claro que todas essas empresas, como utilizam o Stent no dia a dia, comprovam que é eficiente você fazer o acompanhamento de inspeções, né, de todos os serviços da sua obra. E você já deve estar bem curioso para entender como é o passo a passo, né, como fazer esse andamento da obra. Eu vou passar agora para a Bia, que é a nossa navegadora. Olá, olá pessoal, meu nome é Bia e primeiramente eu gostaria de conversar com vocês a respeito do que é o Stent Controle, certo? Como nós nos definimos? O Stent ele é um ecossistema tecnológico que garante o controle máximo e a lucratividade em cada empreendimento. Aqui no Stent nós temos um fluxo. Esse fluxo ele inicia-se com a consciência de lucratividade, logo em seguida a execução inicial, passamos pelo GLE Strong e é finalizado no Stent Master. Esse fluxo ele pode ser tanto em algumas semanas, como também em dias, dependendo da estrutura da sua empresa. Por exemplo, uma construtora de grande porte necessita de mais semanas para trazer todo o seu planejamento para aqui dentro do Stent. Já empresas de manutenção predial, impermeabilização, energia solar, eles necessitam, como são serviços mais espaçados e com um curto período de tempo, realizar em alguns dias sua implantação. O método Stent permite fazer a gestão de obra focada na lucratividade. O método Stent pode ser aplicado na obra como um todo ou em alguns serviços específicos. Como te falei, meu nome é Bia, sou a navegadora aqui do Stent e vou te explicar um pouco sobre o que é um navegador. O navegador, ele é a pessoa responsável por todo o seu acompanhamento, desde o início, após a contratação, focando na implantação, até a entrega da sua obra. Qualquer dúvida pode contar conosco. Vamos iniciar falando um pouco do nosso portal Stent Web. O que seria? O portal Stent Web é o nosso ambiente da lucratividade. É nele onde nós realizamos os primeiros cadastros, tanto da empresa como da obra em si, e ele se conecta com 4 aplicativos: o Stent Controle, o Stent Soluções, o Rastreabilidades e o Foco. O Stent disponibiliza para você um banco de itens de inspeção. Então aqui, por exemplo, eu tenho itens voltados para o contrapiso, elevação de alvenaria, escavação mecanizada, fabricação de formas de madeira, forro de gesso. Por exemplo, no serviço de forro de gesso, quais seriam os itens a ser inspecionados? Então aqui eu tenho o item de condições para início do serviço, logo abaixo os métodos que vão ser inspecionados pelo nosso estagiário, ou até mesmo por você. Então aqui nós temos iniciar a execução do forro após a execução da estrutura do 11º pavimento, checar as placas de gesso com régua de alumínio, verificar se a cobertura está concluída para evitar possíveis infiltrações, verificar se as paredes estão liberadas e aprumadas, verificar se o encontro de paredes estão aprumadas com a tolerância de 3 milímetros. Vale ressaltar que todos esses itens eles são editáveis e caso vocês queiram adicionar mais alguns, então vocês poderão. De fato, nós vamos iniciar a nossa inspeção do serviço. Mas aqui acima nós conseguimos visualizar quem será o responsável, né? Quem informamos que vai ser o responsável do serviço, a Milena, e aqui todas aquelas informações do cadastro do serviço. Então vamos lá. Certificar-se do prazo mínimo de 14 dias de cura do gesso liso desempenado. Então, esse método ele vai ser aprovado. Eu verifiquei, está tudo correto. Então, eu realizo a aprovação. Já esse abaixo, certificar-se do prazo mínimo de 3 dias de cura do gesso em placa, verifiquei e não houve esse prazo mínimo, ou extrapolou esse prazo. Então, eu posso reprovar. De que forma? Vou reprovar aqui e a partir do momento que eu reprovo o método, o Stent ele faz com que você preencha uma ficha de reprovação, informando qual é o erro encontrado. Então aqui, prazo não respeitado, a atitude, a data da inspeção, o prazo que eu vou dar para minha equipe, a gravidade, a quantidade de erros e também podemos incluir uma foto. Meu nome é Rodrigo Maia, né? Eu sou engenheiro já há 30 anos aqui na construtora. A gente está agora nesse empreendimento maravilhoso que é o The Icon. São 2 torres, um prédio com
uma área de lazer maravilhosa, com quadra de tênis, quadra de beach tênis. São 2 torres, 270 salas cada torre, ou seja, 540 salas comerciais. É um empreendimento grandioso, né? Um empreendimento muito bonito. Eu utilizo a plataforma Instant já faz uns 10 anos. É uma plataforma que veio para facilitar a vida do engenheiro, né? A gente, no campo, a gente tem as inspeções que a gente tem que fazer, as verificações de serviços. E antigamente a gente fazia em meio físico isso, e gerava muito papel e era de difícil planejamento. Hoje, com a plataforma, você consegue planejar seus subordinados. Meus estagiários hoje já sabem como utilizá-la e a gente deixa tudo planejado. Facilita bastante, você tem fotografias, você registra todas as ocorrências no Instant e fica mais fácil do engenheiro da obra gerenciar a tua obra, com tudo registrado na plataforma e você tendo uma sequência do que é para ser verificado pelos seus estagiários. No meio físico era complicado fazer isso. O Instant ele gera relatórios para a gente, né? Então mensalmente esses relatórios eles chegam até o gerente da obra, só que diariamente, quando acontece uma ocorrência mais importante, os estagiários ele têm a obrigação de me passar para a gente tomar ação corretiva. O Instant ele é uma plataforma que ele pode ser utilizada independentemente do tamanho e da grandeza da obra. Eu acho uma plataforma maravilhosa para você fazer uso dela. O importante hoje em dia é você ter controle da obra. E o Instant te dá esse controle, te dá essa segurança para você. Então, independentemente do tamanho da obra, eu indicaria tranquilamente a utilização da plataforma Instant. Ela ajuda muito o engenheiro. Agora você acabou de ver como é que é feito todo o controle do Instant e como você vai conseguir inspecionar cada vez melhor as suas obras. Você já vai virando um apaixonado, né, por esse controle e você vai conseguir ver onde você vai tendo uma possibilidade de ter uma obra cada vez mais lucrativa. No Instant, nós temos esse navegador, né, que vai acompanhar você em todos os passos da sua jornada. E esse acompanhamento é realmente muito de perto. Você vai conseguir realmente tirar dúvidas, não só ter aquele treinamento massivo durante algumas horas com toda a equipe, como também dividir durante o dia esse acompanhamento. Por isso, nós só temos 50 vagas por mês, 50 novas obras são colocadas na ferramenta, para aproveitar todo o ecossistema de uma forma completa. Você não vai precisar ficar usando a ferramenta de forma pobre, né, de forma fraca. Você vai usar realmente toda a ferramenta, enriquecendo cada vez mais o seu acompanhamento da obra. Então agora, você já pode entrar nessas próximas 50 obras desse mês. Você clica no link abaixo e já entende um pouco mais como ser um Instant GLO.